Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao meu Deus, glória ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Diz assim a Santa Escritura: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Até aí apenas. Podemos nos sentar, queridos? Mas sentemos com as Bíblias abertas neste texto, porque vamos ler o capítulo. Vamos falar sobre o capítulo. Glória a Deus. Irmãos, esse texto de Lucas 19, ele tem relatos importantes, porque Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém, eram os seus últimos dias nesta terra, estava indo a caminho da cruz. Mas uns dias para frente ele seria preso, martirizado e morto. E aqui vemos Jesus entrando em Jericó. Entrou em Jericó a caminho de Jerusalém. E, como eu falei, começam a ter algumas passagens, né? Algumas histórias importantes em todo esse capítulo 19. E o título da mensagem de hoje, queridos, é Jesus em 4 tempos. Por que o Senhor me deu esta mensagem? Porque em todo o texto do capítulo 19, nós vamos ver Jesus reagindo a determinados eventos, a determinadas situações. E ele me falou profundamente ao coração nesta passagem, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Só que nós vamos fazer uma coisa diferente aqui hoje. Nós vamos voltar nesse caminho que Jesus fez, né? Jesus passa por Jericó, né? Depois que ele passa por Jericó, ele faz a entrada triunfal em Jerusalém, depois ele vai para o templo. Então nós vamos começar do templo até Jericó, para que os irmãos possam entender tudo aquilo que Deus me falou. Então nós vamos vir no caminho inverso, né? Nas mesmas pisadas de Jesus. Como eu falei, o título é Jesus em 4 tempos. Então são 4 análises, são 4 maneiras que Deus me falou a respeito dessas reações de Jesus diante desses momentos que antecederam a cruz nesse trajeto que eu estou falando. Então, o primeiro tempo, Jesus em meio ao nosso conformismo e da mistura do santo com o profano. Então vamos ver isso aonde? Lá em Lucas, capítulo 19, 45 e 46. O que está escrito lá? No 45 e no 46. O texto sagrado nos diz assim: E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de salteadores. Acho interessante essa expressão que Jesus usa, porque no grego, tá? Se nós formos traduzir os termos gregos, nós vamos ver Jesus falando assim: eu separei este lugar para ser um lugar de adoração. Este lugar foi separado para a consagração.
Este lugar foi separado para o louvor e glória do nosso Deus. E vocês transformaram esse lugar em uma caverna de bandidos. Se traduzirmos do grego, fica exatamente assim. Forte, né? Muito forte. E a palavra que ele usa, inclusive, não é nem transformar, é modelar. Quando você modela, você trabalha com as suas mãos. Você tem uma ação direta sobre o que você está fazendo. E isso mexeu profundamente comigo, porque a maior dificuldade, irmãos, que nós encontramos hoje neste mundo, qual é? É nós vivermos de forma separada dele. Este é sim é o nosso maior desafio. Como vivemos em um mundo que vai totalmente contra aos princípios que Deus estabeleceu? Como é que nós podemos... Tem um ditado que diz que quem está na chuva é para se molhar. Como é que nós não nos molhamos? É difícil. Quando você começa a pensar de que modo, como é que eu passo incólume diante de todas as situações que estão ao meu redor. Se eu ligo a televisão, eu não tenho mais nada para ver. É só violência, sexo, só maldade. As minhas amizades, nem todas essas amizades pensam da mesma maneira como eu penso, ou não olham para os princípios de Deus, não observam o que Deus está falando. Então não são tantos amigos assim que eu posso ter. O meu círculo social passa a ser algo bem restrito. Os costumes mudam, as leis se alteram, e as leis agora começam a nos obrigar, ou pelo menos tentam nos obrigar a fazer coisas que não queremos fazer ou não podemos fazer. Como é que a gente pode viver em um lugar assim, sem nos contaminarmos, sem nos misturarmos? E aqui nós vemos, neste texto, quando Jesus entra no templo, ele entra no templo e ele depara com aquelas cenas terríveis, onde o comércio corre frouxo dentro do templo. Onde as pessoas, onde existem bancas, igual uma feira, verdade. Pessoas gritando, oferecendo seus produtos, dizendo, olha a pombinha, você que vai fazer o sacrifício, tem aqui 2 pombinhas, né? E precisa trocar a moeda, você precisa trocar sua moeda para poder oferecer sua oferta, é aqui comigo, o câmbio aqui é de última, né? É de último momento, tenho promoção. Irmãos, eu não estou inventando coisas, era isso que acontecia dentro do templo. Tenta imaginar um cenário de corrupção generalizada. As pessoas estavam dentro do templo, fazendo coisas totalmente alheias ao templo. E aí Jesus vê aquilo, ele se depara com aquela cena terrível. E hoje eu fico imaginando em que nós diferimos disso. Né? Se existe agora travesseiro ungido para você ter um sono tranquilo, né? A água santa, né? A terra que vem lá de Israel, a folhinha do Monte da Oliveira. Hoje você tem de tudo, irmãos. Tiramos da pessoa de Jesus, tiramos do nosso Cristo, tá? Toda a beleza dele, colocamos a nossa atenção nesses objetos, nesses patuás, vamos dizer assim. É como andar com o trevo da sorte no bolso, né? A mesma coisa, queridos. Temos a palavra de Deus nos orientando, nos dizendo como tem que ser, e nós simplesmente invertemos a coisa, mudamos a direção. Agora pense em Jesus neste momento, dentro do templo. Aquele lugar que foi consagrado para a adoração do nome de Deus. E quando o Senhor Jesus diz, esse lugar aqui é para ser chamado casa de oração, mas vós fizestes dele caverna de bandidos.
Vocês modelaram este lugar para se tornar um covil de ladrões. Jesus não estava brincando. Aquilo moeu o coração dele. Aquilo triturou ele por dentro, o tamanho descaso, a tamanha falta de temor das pessoas que se usavam do templo, usavam daquele lugar para os seus próprios deleites, para o seu próprio proveito, não cumprindo exatamente o objetivo dali. O culto não era prestado, o culto era desprezado, o lugar era profanado, o lugar santo era invadido com os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso bem-estar, o nosso lucro. E aí, meus queridos, nós vemos textos como esse, Levíticos. Vamos começar então com o texto de Levíticos, capítulo 10, verso 10, que diz assim: foi para isso que Deus nos chamou, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Foi para isso que Deus nos chamou. E Ezequiel capítulo 44, verso 23, e a meu povo ensinarão, prestem atenção nisso, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E Isaías, capítulo 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e o doce amargo. Queridos, o que está acontecendo hoje nos nossos dias? A mesma coisa que aconteceu neste dia aqui. Era a última semana de Jesus na terra. E quando ele entra no templo para adorar a Deus, é isso que ele encontra. O santo misturado com o profano. Uma desconsideração total pelas coisas de Deus. Quando nós deveríamos fazer diferença entre o santo e o profano, isso não acontecia. Quando devia ser ensinado ao povo a distinguir entre o santo e o profano, isso não era ensinado. Não se ensinava a discernir sobre o que era impuro e puro. Os sacerdotes se esquivaram dessa responsabilidade, abandonaram o seu dever, deixaram de usar os seus púlpitos para pregar a verdade. O povo se desviou. E aí o que acontece? O caos. O caos dentro da igreja. Porque cada um agora busca o seu próprio interesse. Cada um busca ser a evidência. Cada um busca aparecer. Cada um busca o seu próprio deleite, a sua própria vontade. Cada um busca o seu próprio objetivo. E o objetivo comum, que deveria ser honrar a Deus sobre todas as coisas, isso é colocado de lado. Agora a gente entende um pouquinho melhor o que está escrito lá em Mateus, capítulo 7, do verso 22 ao 23, quando o Senhor diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí Jesus diz assim: então lhes direi abertamente, ou seja, para que todos ouçam, toda a audiência daquele dia se aperceba: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, temos que tomar cuidado, muito cuidado. Somos santos, separados por Deus, para fazermos diferença entre o que é ruim e aquilo que é bom. No domingo passado, quando falamos de reparar brechas no templo,
quando o Senhor nos mostrou que precisamos tomar cuidado com o nosso templo. Deus nos colocou claramente que essa é uma responsabilidade da qual não podemos tirar a nossa mão. E hoje o Senhor volta com a mesma palavra, nos dizendo, nos informando: façam separação entre aquilo que não é meu e aquilo que é. Entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Você, sacerdote, você que foi incumbido de falar a minha mensagem, ensine o povo a distinguir entre uma coisa e outra, a fazer separação entre essas coisas. Eu não quero que você pregue sobre autoajuda, não quero que você enalteça a qualidade humana, não quero que você ensine princípios, os 10 passos para a felicidade, os 5 passos para o sucesso. Não é isso. A palavra de Deus não me manda. Ela diz: ensine o povo a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Essa é a minha obrigação. Essa é a obrigação de todos aqueles que foram vocacionados por Deus. Não é para usar o púlpito para te dar os passos de ser bem-sucedido nesta vida. A palavra de Deus é muito clara aqui em Mateus, para aqueles que agem desta maneira, que misturam o sagrado com o profano. E nós temos tantos exemplos por aí. Estava comentando com uma irmã, agora recentemente, de uma polêmica que está tendo, não sei nem se esfriou, mas o pastor Alan colocou até um vídeo de resposta, né, a essa polêmica dada por uma pastora. E achei muito interessante o que ela falou, porque foi levantada uma situação no mundo gospel dos cantores, dos louvadores, dos levitas, que se lançam na prática de chamar cantores seculares para participarem do louvor a Deus. E aí o Fernandinho, que é um dos cantores gospel, se levanta uma bandeira justa, né? Aí eu me atenho apenas ao que ele falou, onde ele recrimina isso, onde ele mostra claramente que estamos colocando os nossos altares, o lugar santo, em risco, trazendo pessoas que não comungam da nossa fé, que não entendem o que é ser santo e o que é não ser santo. Pessoas que continuam nas suas práticas de pecado, são chamadas para louvar a Deus. E o interessante, queridos, aí já entrando na fala dessa pastora, que eu achei também muito interessante, tanto é que o pastor Alan me surpreendeu até ele colocar esse vídeo lá, e ela diz o seguinte: antigamente, isso há muitos anos atrás, a música gospel, hoje chamada gospel, mas que antigamente não tinha nenhum título, era apenas cantores, né, que pertenciam a uma gravadora extremamente amadora, né, que era às vezes num quartinho, que tinha um microfone lá, uma bolacha que o cara botava ali, vamos gravar qualquer coisa aí. Uma coisa muito antiga, muito arcaica, muito manufaturada, vamos dizer assim. Mas com o passar dos anos, esses cantores, digamos assim, esse nicho foi identificado pelas megas gravadoras mundiais, os grandes nomes, Sony, identificaram ali: opa, temos um lugar aqui para a gente ganhar muito dinheiro. E investiram pesado. E hoje todas as gravadoras, todas sem exceção, até as gravadoras atuais das mídias principais, da Globo e etc., hoje possuem uma divisão gospel, lideradas por pessoas que não entendem nada de evangelho, que não conhecem nada de Bíblia, que não têm a menor noção desse mundo que nós vivemos. E aí, gente, muitos se aproximam, são contratados, são chamados
ganhando os milhões para louvar, para compor hinos, compor louvores, que hoje nós cantamos em nossas igrejas. Pessoas que não têm suas vidas transformadas, não são mudadas pelo Espírito Santo, não têm nenhum vínculo com Deus, estão ali simplesmente para venderem o seu produto. E, gente, isso é uma realidade. O santo, o sagrado com o profano. E muitos de nós estamos aderindo a isso. Muitos cantores evangélicos estão aderindo a esse tipo de comportamento por causa do dinheiro. É uma fábula de dinheiro que é oferecida. Então, todo mundo gospel está comprometido, está corrompido. Então, irmãos, não diferimos em nada deste quadro que fez com que Jesus agisse com extremo rigor. A Bíblia diz que ele expulsou os vendedores. Jesus não fez isso com nenhuma gentileza. Por favor, creiam-me nisso. Jesus não convidou gentilmente, por favor, peguem suas banquinhas, vão lá para fora, vão vender lá fora. Não, Jesus não fez isso. Jesus foi enérgico. Ele chutou, ele virou. Ele fez valer a sua autoridade dentro do templo. A minha casa é casa de oração, não é caverna para bandido. Foi isso que ele fez. E com toda a energia, porque o Deus vivo tem essa energia, ele expulsou aquelas pessoas dali. Tomemos cuidado, irmãos. Porque para estes, Deus expulsa da sua presença. Ele não quer negócio com esse tipo de gente. Se nós nos vendemos a esse tipo de brilho secular, Deus não quer negócio com gente assim. Deus não tem trato com pessoas assim. Precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos estar atentos no nosso comportamento, porque, irmãos, quando se fala de misturar o santo com o profano, também isso se manifesta de forma individual, como? Através das nossas simples concessões. Isso não faz mal, não. Não. Eu posso fazer isso. O que importa é o meu coração. O meu coração que importa. Deus olha para o coração. É aqui, ó. Ai, Jesus. Só a graça, queridos. Então, cuidado com as concessões que você faz. Cleiton, cuidado com as concessões que você faz. Tome cuidado com isso. O segundo tempo, irmãos, para a gente não demorar muito, porque tem a ceia hoje. Jesus em meio à nossa religiosidade e superficialidade. Está lá em Lucas, capítulo 19, versos de 35 ao 44. Preste atenção, nós estamos voltando no caminho de Jesus. Ok? Jesus está no templo. Agora nós estamos voltando, pisando nas mesmas pisadas dele. Estamos voltando até chegarmos naquele texto que nós lemos. Isso porque, para que nós possamos entender o que o Senhor quer nos falar hoje. E nessa volta, nesse retorno, nos deparamos com uma outra situação. Jesus ainda está fora de Jerusalém, montado em um jumentinho. Vamos ler o texto? 35 a 44, do capítulo 19, diz assim: e trouxeram-no, o jumentinho, né? E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegada perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela,
dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste seu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti, a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. O que chama a atenção nesse texto, meus irmãos? Prestem bem atenção. Jesus ia entrar em Jerusalém, deu instruções aos discípulos para entrarem lá na cidade, pegarem o jumentinho, trazer para ele, colocaram as suas vestes sobre o jumentinho, pegaram Jesus, assentaram em cima do jumentinho, e Jesus começou a ir em direção a Jerusalém. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que o povo ficou eufórico, começaram a dar hosanas, gritar hosanas a Deus, bendito seja o Rei, aquele que vem em nome do Senhor, e os discípulos glorificando a Deus, toda aquela alegria. Mas em contraste com todo este alvoroço, o que acontece? Jesus chora. Jesus chora. Ele para diante de Jerusalém, diante dos muros, diante da entrada da cidade, e ele chora. E a pergunta que veio é a seguinte: ele chorou por quê? De alegria? Ficou emocionado por ter sido ovacionado por todo aquele povo? Era uma multidão incontável que estava gritando a favor dele, exaltando ele como rei. Os seus discípulos, todos os seus discípulos, além dos 12 que ele tinha separado, todos eles estavam ao redor de Jesus, gritando também louvores a ele. E Jesus chora. E aí, queridos, acontece um negócio extremamente interessante, porque a palavra que está no grego não fala de um choro simples. Ela não está descrevendo aquele choro de alegria ou aquele choro causado pela emoção. É um choro de soluço. É um pranto muito forte, saído da alma de Jesus. Um clamor que vinha das suas entranhas, porque ele estava diante da cidade e ele diz assim: vocês ainda não conseguem enxergar, vocês não estão vendo o que vai acontecer, porque vocês não percebem. Olha o que ele diz aqui, no verso 42, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos no seu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Vocês não conseguem perceber o que vai acontecer aqui. Daqui a 40 anos, esta cidade vai ficar cercada pelos exércitos romanos. 1 milhão de pessoas vão morrer. E o que sobrar será vendido como escravo e espalhado por todos os lugares. Mulheres grávidas terão seus ventres abertos. Vocês não conseguem contemplar isso, mas Jesus estava vendo tudo aquilo ali na sua frente, naquele momento. Como ele podia se alegrar? Porque se ele sabia muito bem que aqueles mesmos que estavam ovacionando ele, cinco dias depois, estariam lá na praça gritando: crucificam, crucificam, nós queremos Barrabás, crucifica ele, mate ele. Estes mesmos que estavam ao redor dele, ovacionando, evocando a sua glória, estes mesmos, 5 dias depois, estariam mandando crucificar Jesus. Jesus conhece a nossa natureza. E ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo ali era superficial demais.
era superficial demais, e a prova disso, meus irmãos, é o resultado 5 dias depois. Em Mateus capítulo 15, no verso 7, nós lemos assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim, com a sua boca me honra e com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus, naquela hora, meus irmãos, ele chora, porque ele sabia que era assim que estava acontecendo no coração de cada uma daquelas pessoas. E o que isso quer dizer para nós? Que o fato, meus queridos, de pularmos, de exaltarmos, de glorificarmos a Deus em nossas igrejas, que através dos nossos cânticos fazermos todas aquelas coisas que costumamos fazer, isso não quer dizer nada, queridos. Isso não quer dizer nada. E o Senhor fala para nós hoje, nesta manhã, como é que Ele encara a nossa religiosidade e a nossa superficialidade. Precisamos nos examinar, e hoje, queridos, a mesa está posta. A mesa do Senhor está aqui, nesta manhã. E Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. É hora de reflexão. O meu culto a Deus, como é que ele é? Como é que é este culto? Eu estou pulando, estou me alegrando, eu estou exaltando, mas na hora que eu preciso cumprir e ser o cristão que ele espera que eu seja, eu vacilo. Eu esqueço tudo aquilo. Aquele dia que eu pulei, que eu glorifiquei, como estes esqueceram tão rápido? Levaram 5 dias só, meus irmãos. 5 dias para se esquecerem deste dia memorável em que tiravam as suas roupas, as suas túnicas e colocavam no chão para Jesus passar por cima, colocavam folhas de palmeira, andavam atrás de Jesus glorificando, exaltando. 5 dias. Apenas 5 dias. Terceiro tempo, queridos. Qual é o terceiro tempo? Nós estamos retornando. Agora saímos do momento da entrada triunfal. E agora nós estamos em Jericó. Chegamos em Jericó. Lá em Jericó, Jesus conta uma parábola. Isso está lá em Lucas capítulo 19, de 20 a 26. E ele conta essa parábola, e essa parábola é muito interessante. Porque muita gente fala de mordomia, ela também fala. Mas o que eu quero falar hoje, o que Jesus quer falar hoje para todos nós, é o seguinte. Diz assim o texto sagrado, Lucas 19, a partir do verso 26. De 26 até, do verso 20 ao 26. Diz assim o texto sagrado. E veio outro dizendo, mais um pouquinho acima, queridos. Desculpa, deixa eu pegar aqui a referência correta. A partir do verso 10, do 11. A partir do verso 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam logo que se havia de manifestar o reino de Deus. E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai, até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado.
negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: Bom está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: Sê tu também sobre 5 cidades. Agora preste atenção. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, e que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas no que não semeaste. Porém ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juros. E disse aos que estavam com ele: Tirai a mina, e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver será dado, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Eu quero me atentar apenas para a reação do servo mau, do servo infiel. Quando ele chega para o senhor dele e diz: Senhor, estou te devolvendo o que é teu. O terceiro tempo é Jesus em meio à nossa negligência. O problema do servo infiel é o conceito errado de seu senhor. Ele considerava o seu senhor um homem severo, exigente, injusto. E a Bíblia diz, o texto sagrado diz, que este servo não amava o seu senhor. É o que está escrito aqui. Ao contrário, tinha medo dele. É triste quando um cristão é motivado por um medo servil e não por uma fé amorosa. Mas aí eu fico pensando, queridos, a motivação deste servo é que fez toda a diferença na vida dele. O apóstolo Paulo tinha uma motivação. Ele tinha uma motivação e ela está lá em 2 Coríntios 5,14, quando ele diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que fazia Paulo fazer as coisas que fazia era o amor que ele tinha pelo seu Deus, é o amor que ele tinha por Jesus. Agora, queridos, olha o que o texto aqui que acabamos de ler diz. Este camarada dizia: porque sabendo, porque eu vendo, eu achando que o Senhor cega onde não semeia, que toma aquilo que não dá, eu fiquei com medo. E esse Senhor diz para o servo: servo mau, infiel, pela tua própria boca, pelas tuas palavras eu vou te julgar. Sabe por que ele falou isso? Porque ele estava dizendo assim: eu não sou nada disso que você está falando, mas pelo que você está falando, vou julgar você. Se você sabia que eu era assim, por que não pegou esta mina e entregou aos banqueiros? Este servo não conhecia o seu próprio Senhor. E a prova disso é que o texto diz que ele não o amava. Mas olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios. Ele diz exatamente o contrário. O amor de Cristo me constrange. Paulo conhecia a Deus profundamente. Sabia quem era o Deus que ele servia. E por isso ele dizia: este amor todo me constrange, não tem como eu deixar de pregar o Evangelho, não tem como eu deixar de fazer as coisas que faço, porque eu conheço esse Deus. Ao contrário do servo infiel. Sabe por que ele negligenciou? Se você for fazer uma linha, você vai ver o seguinte: faltou conhecimento nesse servo. Ele não conhecia o Senhor dele. Por causa disso, ele não o amava, então ele não tinha motivação. E como ele não amava, não tinha motivação, ele negligenciava. Vou fazer isso por quê? Vou fazer isso para quê? Eu estava vendo um pregador dizer assim: crente, você precisa conhecer a Bíblia que você tem. Você precisa conhecer a escritura que você tem guardada na tua gaveta.
Você quer saber por que você está aqui na igreja? Leia sua Bíblia. Por que você levanta a mão em louvor a Deus? Leia na Bíblia. Por que eu tenho que orar? Está na Bíblia. Se você não lê a Bíblia, se você não busca Deus, e a única forma de fazê-lo é lendo a palavra, é orando, então, querido, lamento profundamente. Você vai agir como esse camarada aqui. Você vai negligenciar tudo que é de Deus, porque simplesmente você não o ama. E Jesus é muito claro quando ele diz, ele fala claramente, ele diz escancaradamente quando ele fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Irmãos, amados, não tem como ser de outro jeito. Não tente reinventar a roda. Esse é o nosso grande mal. E eu acho graça, vou dizer para vocês, é motivo de piada quando eu vejo estes homens no púlpito tentando inventar uma outra doutrina, tentando falar de coisas que não conhecem, não entendem. Quando dizem que a Bíblia está ultrapassada, que ela precisa ser reeditada, reescrita. Quando falam de autoajuda, não conhecem a palavra, não entendem o que está escrito ali. Como eles podem ser servos fiéis, se, no entanto, falta-lhes o conhecimento da palavra? E por último, agora sim, agora os irmãos vão entender o porquê desta mensagem. Zaqueu era um publicano. Para quem não sabe, um publicano era um cobrador de impostos. Como é que eles se tornavam? Não tinha nenhuma escola para ser publicano, não é assim que funcionava. Roma, quando conquistava seus territórios, ela fazia o seguinte: ela fazia uma espécie de leilão alfandegário. Ou seja, ela abria licitações e quem quisesse arrendar aquela determinada alfândega ou a alfândega que correspondesse àquele local, poderia fazê-lo, qualquer um. Então, o publicano, ele era um cara credenciado pelo Império Romano, protegido pelas leis romanas, protegido pelo exército romano, para arrecadar tributos da maneira como ele achasse que tinha que arrecadar. Então, em outras palavras, eles tinham licença para roubar. Entendem? Zaqueu era judeu, queridos. Ele era judeu. Criado na lei mosaica. No entanto, Zaqueu passa a ser odiado por todos os seus patrícios, por todos os seus concidadãos, porque ele tornou-se um publicano. Religião para ele era algo que não importava, o lucro era o que lhe interessava. Então ele estava pouco se lixando para a hora do Brasil. Eles queriam mais, muito mais. Zaqueu só queria receber, a palavra dar não estava no dicionário dele. O publicano era comparado à prostituta. Era a pior classe que podia existir no extrato social daquela época. Então tente agora imaginar esse camarada. Além disso, esse camarada era baixinho, muito pequenininho. Então quero que vocês entendam um homem baixinho que na sua adolescência, infância, adolescência, sua juventude, passava a ser referência. Já perceberam? Careca, barrigudo e baixinho são referências. Sempre vão ser. Eu já estou me acostumando. Então parem para pensar nisso. Tá? Ele era referência. E ele era um cara muito zoado. Todo mundo zoava Zaqueu. Baixinho para lá, baixinho para cá. E esse camarada começa, com toda certeza, sem estar inventando historinha aqui, ele carregava amargura no seu coração, complexos por conta disso. Agora, ali, adicione isso, o fato dele ser odiado
pelos seus próprios patrícios, pelos seus companheiros. Este homem tinha uma grande amargura no seu coração. Agora, Jericó ficava a 27 quilômetros de Jerusalém. 27 quilômetros, aproximadamente. E era um centro nervoso, comercial, muito pujante, muito forte. O comércio aflorava ali, passava ali caravanas. Então, para Zaqueu, isso era extremamente interessante, porque tudo que passava ali, tudo que era comercializado ali naquela região, ele era tributado. E Zaqueu tirava o seu nacho, né? Ele puxava para ele o que ele queria. E ele era extremamente rico por causa disso. Mas algo interessante aconteceu, queridos. E a gente pode ver isso claramente nas cenas que nós lemos aqui a partir do verso 5, se eu não me engano. Não, a partir do texto que nós lemos, quando ele procurava ver, lá no versículo 3, quando eles procuravam ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Eu quero que vocês tentem imaginar isso. Às vezes nós lemos o texto, mas nós não entramos no texto. A gente precisa entrar nessa história e tentar entender o que faz um cara bilionário, riquíssimo, que não precisava de nada. O que faz um camarada que, mesmo sendo odiado, ele não dependia de ninguém. Aliás, os outros é que dependiam dele. E detalhe, a Bíblia diz que ele era o chefe dos publicanos. Ele ainda tinha essa autoridade maior. Para pensar nisso, meus irmãos. Entre na história agora e veja o que foi que fez esse camarada sair do conforto da casa dele, da riqueza dele, subir numa árvore. Você subiria? Fez subir, ele subiu numa árvore para ver um camarada que ele nunca viu na vida dele. Apenas ouviu falar sobre ele. Como eu disse, Jericó tinha um comércio muito grande. Pessoas vinham de outros lugares. A fama de Jesus corria por todos os países ali próximos. Não havia quem não houvesse escutado a história de um homem que mudava a vida das pessoas, de um homem que transformava a vida daquelas pessoas, de um homem que restaurava pessoas. Pessoas eram ressurretas, curadas, endemoniados eram libertos. Essas histórias rodeavam todos os lugares e todos os dias aqui eu escutava isso. Essas histórias chegavam para ele, o seu coração começou a arder. Alguma coisa estava acontecendo ali, porque Zaqueu sabia que toda a sua riqueza, toda a sua glória, a sua pujança, a notoriedade que ele carregava por ser chefe e todas as coisas mais e atributos e tudo mais não preenchiam o vazio que estava no coração dele. E mais, ele sabia no fundo do seu coração que estava errado. Mas como? Como eu posso consertar a minha vida? Como é que eu posso sair dessa lama onde eu estou metido? As pessoas me odeiam. Estava tão próximo de Jerusalém. 27 quilômetros. Ali estava o templo, os religiosos da época. E quando ele ia nas festas de Páscoa, que é uma festa que a cidade lotava, ficava cheia. O povo estava célere. Então ele estava ali para se divertir, gastar o seu dinheiro roubado. Ele via as homenagens, ele via os procedimentos do culto, ele via tudo isso, mas nada disso o afetava. Ele estava fora, à margem, isso não mexia com ele. Mas quando ele começou a ouvir falar de Jesus, alguma coisa aconteceu dentro dele. E ele começou a perceber, esta vida que eu levo não vale nada. Eu não quero nada com as coisas de Deus. E olha que ele era um judeu. E olha que ele foi criado dentro da lei. E vocês sabem muito bem como é que eram os procedimentos em relação a essas pessoas.
ao judeu desde pequenininho como é que ele era criado, como é que ele era instruído. E, no entanto, ele não dava importância mais para essas coisas. Ele era um religioso. Ele era um camarada que misturava o santo com o profano, porque ele estava lá no meio das festas religiosas. Ele estava lá no dia de Páscoa com tantos outros, mas não estava nem aí. Aquilo não mexia com ele. A sua religiosidade era como nada. E ele percebe o quão vazio e distante ele está de Deus. E aquela insatisfação dentro do seu coração, aquilo doía dentro de si. E no dia que ele soube que Jesus ia passar por ali, agora eu quero que vocês imaginem isso. Pensem assim. Jesus ia passar debaixo daquela árvore. Ali era o caminho mesmo para Jerusalém. Jesus tinha que passar ali. E por que isso aconteceu? Porque Zaqueu desejou isso de forma ardente no seu coração. Ele disse: eu não quero mais ser como eu sou. Eu não quero ser mais assim. Ah, Cleiton, mas onde está escrito isso? Não, eu te provo pelas ações dele. Esse camarada subiu numa árvore para quê? Apenas para ver um ilustre desconhecido? Se deu um trabalho de ser humilhado, de ver já tanta humilhação em cima dele, das pessoas verem ele subindo numa figueira brava, se empoleirar num galho. Que coisa ridícula, com um homem na posição dele. Então, se ele fez isso, havia alguma coisa no coração daquele homem. Havia uma sede, havia um desejo de sair do lodo, da lama onde ele se encontrava. E aí vem a coisa mais linda. Essa situação que mobilizou o coração dele, mexeu com o coração de Deus, irmãos. Mexeu com o coração de Deus. O desejo de mudança nele era tão intenso que mexeu com o coração de Deus. E Deus fez Jesus passar ali. Jesus não precisava olhar para cima. Olhar para cima de uma árvore, para quê? E Jesus passa debaixo daquela árvore, olha para cima e diz o seguinte, e aí vem a pérola. Zaqueu, desce daí, porque hoje convém eu pousar na tua casa. E agora, meus queridos, é que vem a parte interessante. A palavra convém no grego, que quer dizer, é um verbo, dei, no grego, que significa o quê? Uma necessidade provocada. E quando Jesus olha para Zaqueu, ele diz para Zaqueu assim, Zaqueu, eu estou aqui porque você mexeu com o coração do Pai. E ele me mandou falar para você, desce, porque é necessário, é mistério. Eu tenho que ficar na tua casa hoje. Precisamos conversar. Precisamos saciar essa tua sede. Precisamos mudar essa tua vida que você diz que não tem mais jeito. Foi isso que aconteceu, irmãos. Não foi uma salvaçãozinha qualquer. Não. Zaqueu mexeu com o coração de Deus. Prestem atenção. Apenas 2 pessoas foram mudadas em Jericó. Uma foi o cego. Se lembram do cego? E a outra foi Zaqueu. Mas a Bíblia fala de uma multidão em volta de Jesus. Mas somente 2 pessoas foram mudadas. 2. E Zaqueu foi uma delas. O desejo no seu coração ardia, crescia, fomentava, e aí o coração de Deus foi mexido. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 16,
na parte A do versículo. 2 Crônicas 16, versículo 9, na parte A. Diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Eu não sei em qual momento você está vivendo, você que está me ouvindo, você que está aqui, em qual dos tempos você está vivendo. Se você é um negligente, se você faz pouco caso das coisas de Deus, se você não dá importância, eu não sei. Quais são as suas prioridades? O que você estabelece como prioridade na sua vida? Eu só sei de uma coisa: a mesa está aqui. Aqui está a mesa do Senhor. A mesa está posta. Jesus está aqui. E está passando neste lugar também. Como passou ali debaixo daquela figueira brava. E olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, você mexeu comigo, com o meu coração. Eu estou te chamando, desce, porque convém. Você provocou isso. Você, com a sua atitude, provocou isso. Eu tenho que ir para a tua casa agora. Resultado, queridos. E aí nós finalizamos. Zaqueu doou metade dos seus bens aos pobres. Ele simplesmente reembolsou a quem ele roubou 4 vezes mais. Jesus mandou ele fazer isso? Não. Jesus não mandou ele fazer isso, mas ele fez. Ele fez, queridos, porque ele foi mudado. Ele foi transformado. Queridos, que esta manhã seja uma manhã de reflexão para todos nós que estamos ouvindo esta mensagem. Saibamos que o Senhor Jesus espera de nós uma mudança. Zaqueu, ele não desprezou aquela oportunidade. Se ele tivesse desprezado aquela oportunidade, ele nunca mais veria Jesus, porque Jesus estava indo embora. Amém? Vamos ficar de pé, queridos?